volto a essa tribuna, estava aqui atentamente ouvindo, muito antes do pronunciamento do senador Pedro Simão, ouvi todos os oradores com muita atenção. Sai da tribuna agora o senador Hollenberg. E o debate da tribuna está absolutamente interessante. A respeito dessa movimentação que se dá nas ruas do país, por todo o país, as cidades pequenas, os entornos, até distritos começam a se movimentar. E uma das coisas mais interessantes dessa movimentação, na minha visão, é que todos eles estão juntos em busca do bem-estar do país. Tem pessoas na rua que são contra o aborto, juntos com aqueles que são a favor do aborto. É como se eu e Dutra tivesse, meu querido deputado federal do Maranhão, amigo pessoal, Domingos Dutra, que ali está. Lá tem pessoas que vieram para a Câmara com os mais diversos temas e debates a serem feitos. Há uma pluralidade na democracia absolutamente importante, pessoas lá na rua que são contra algo e outros a favor de algo, que no debate, muitas vezes ele se dá até de forma acalorada, mas estão lá lado a lado andando com os cartazes falando do bem-estar do país e com temas absolutamente convergentes. Temas que nos convergem, independente das posições que nós temos nos nossos debates, em função das nossas crenças pessoais, porque o homem é aquilo que ele acredita ser. Um dia disso eu estava conversando com o Dutra ali em frente à porta da Câmara, que já foi minha casa, continua sendo a casa do Dutra lá, e a gente falando dessa pluralidade da democracia. Acho que quase tudo dos temas que são debatidos nos dois parlamentos, eu e Dutra somos absolutamente contrários. Mas somos muito amigos e nos respeitamos mutuamente. E queremos o bem-estar do país nessas questões que foi Deus que mandou você vir aqui hoje, Dutra, para que a gente pudesse exemplificar bem, né, não sei se a Câmara está mostrando o deputado Dutra ali, mas queria que mostrasse, né? E um homem é respeitado pelaquilo que acredita e aquilo que defende, né? Você só não pode respeitar um indivíduo que não tem posição, né, senador Pedro Táxi? Mas quem tem posição, defende com base, com fundamento e com respeito às suas posições, é preciso que você o respeite. E essas pessoas estão na rua, juntas, sem fazer o debate que os coloca em lados opostos, mas estão juntas pelo mesmo objetivo. Não estamos aqui falando de baderneiro. Não estamos falando aqui de maloqueiro, porque existe uma manifestação, mas tinha meia dúzia no meio que estava manifestado, é diferente. Então nós não estamos falando dos manifestados, não, né? Os que estavam possuídos, não. Estamos falando daqueles que, de uma forma muito ordeira, de uma forma muito digna, foram para as ruas fazer esse encaminhamento absolutamente importante e que todos nós respeitamos. O que é que nos une? A educação nos une, a saúde nos une, o transporte nos une, é alguma coisa pelo bem-estar e pela saúde da sociedade. Senhor presidente, mais uma vez eu volto aqui, o que me traz, eu vi hoje um pronunciamento da senadora Ana Rita, por quem tenho o maior respeito, é uma pessoa digna, simples, que venceu pelo esforço e pela luta, lá no meu estado, no bairro de Cobilândia, minha presidente, porque é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu a respeito muito. E quero fazer a minha fala, respeitando ela, concordando, discordando e em outras até um sentimento de que eu percebi que ela nunca prestou atenção, pelo menos no que eu tenho falado sobre essa questão. Primeiro, ela faz uma introdução tratando da questão da redução da maioridade penal e como que colocando as pessoas que são a favor da redução como aqueles que querem punir as crianças. Quem são as crianças? Quem são as crianças? Se com 16 anos você pode mudar a bandeira do seu país por conta do seu voto, se com 16 anos você pode mudar o hino nacional do seu país, o hino nacional brasileiro, com o seu voto,
Você pode trocar um presidente da República nesse país, pode trocar um prefeito, um governador. Você tem toda a possibilidade de entrar na universidade por conta dos seus reflexos prontos. O país arde em violência e dizer, olha, estão querendo tratar as crianças e os adolescentes como marginais. Não, é invertido. Existe um grupo que está querendo tratar marginal como criança. É diferente? É invertido? Ninguém quer isso. E aí, num determinado momento, com todo respeito, ela diz, nós que somos a favor dos direitos humanos, nós quem? Eu também sou. Quando o país está ardendo em violência, as pessoas brutalmente assassinadas, vilipendiadas, crimes hediondos, enfurecidos, sem dó e sem piedade, eu pergunto, quem é que foi visitar a viúva? Quem foi perguntar se a família precisava de alguma coisa? Quem foi perguntar se esse viúvo que ficou com 3 crianças agora, ou essas crianças que ficaram sem pai, essas crianças que ficaram sem mãe, será que alguém dos direitos humanos foi oferecer psicólogo aos filhos desta mulher que foi estuprada por um homem de 16 anos com uma arma na cabeça dentro de um ônibus? Esses meninos que agora os seus colegas de escola e no bairro olham atravessado para eles porque a mãe foi exposta nas suas partes íntimas dentro de um ônibus para que todos vissem, para que um homem saciasse a sua lascívia, a sua tara sexual. E depois ele diz, e o advogado diz, calma, porque tem um texto, há uma lei que o protege, ele só é o menor. Essa tara sexual dele não tem nada a ver com nada, foi só um instinto de um menino, de uma criança. Nós não estamos falando de punir criança, até porque criança dorme no colo da mãe, dorme no berço, faz xixi na cama, é preciso trocar fralda de madrugada e dorme mamando mamadeira dormindo. Não é isso que a população brasileira, que está na rua, e que a todas as pesquisas passam de 90%, porque sofre a angústia, o fantasma do medo, o gosto de sangue por cada crime que ocorre dioturnamente, debaixo dos nossos olhos. Com todo respeito, eu gostaria mais uma vez de colocar aqui a minha posição e passo a concordar em alguns pontos com a senadora Ana Rita. Ela diz que o sistema carcerário está cheio, verdade. Lotado, um sistema carcerário imundo, que não recupera ninguém, verdade. Concordo plenamente. Não recupera ninguém, muito pelo contrário, embrutece, faz virar bicho. É por isso que quando eu falo que aplaudo a atitude do Alckmin, que veio a público, ele é um governador, teve coragem de vir para o debate, mas a proposta dele, de aumentar de 3 para 8 anos, eu não concordo. Não é porque acho que é pouco, é porque eu acho que vai embrutecer mais, Dutra. Vai sair mais violento ainda, vai sair mais criminoso ainda. Ela está certa. Ela está certa. E por isso não concordo com a proposta do Alckmin. Se 3 anos embrutece mais, avalie 8. Vai sair pior ainda. Mais bruto, mais violento. Eu concordo. E depois o seguinte, só não concordo com o argumento que estamos mandando uma criança para dentro do presídio. Nós estamos falando de um homem de 17 anos, que estupra, mata, sequestra, né? Eu penso até que o cara que está preso lá, que tem medo desse menino, dessa criança, chegar perto dele. O sistema está apodrecido, sim. O sistema carcerário brasileiro é algo assim que nos envergonha, sim. Aqueles que dizem vamos levar a criança para lá, não é disso que eu estou falando. Acho que não deve levar para lá. Também acho que não deve levar para a FEBEM. Essas unis da vida, do meu estado é unis. São verdadeiros esgotos de ser humano. São verdadeiros lixos. São pior do que os presídios, chamado presídio de adultos, senador Pedro Táxi. Realmente são relegados a um plano secundário para sair muito pior do que entrou mesmo. Não existe qualquer programação que possa dar a eles a possibilidade da recuperação, da reabilitação. Sou a favor, está certa a senadora Ana Rita. É verdade. O sistema está inchado, está. Agora,
Em se falando de sistema inchado, qual é o pior dos mundos? É ter um homem desse estuprando, matando, e depois ter alguém que faça a proteção dele, dizendo que ele é um menor, ele precisa de afago, ele com escopeta na mão, 17 anos de idade, solto na rua, fazendo assalto e humilhando as pessoas na sua integridade física, moral e familiar, ou ter ele no presídio onde está embolado de gente. No pior dos mundos, ter ele embolado. Mas não é isso que nós devemos fazer, senador Paim. Quando eu proponho que a redução da maioridade penal nesse país não deve tratar com faixa etária, vou explicar para o Brasil novamente, que vou ter que fazer isso todo dia. Porque o crime não trata com faixa etária. E quando alguém diz, vamos reduzir para 16, daqui a pouco os maiores vão usar o 16. Se reduzir para 14, agora os maiores vão usar o de 14. Essa discussão nunca vai acabar. Eu estou propondo alguma coisa que é pedagógico. A Bíblia, que eu creio como palavra de Deus, diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Por que que esses, ao serem presos, eles dizem à polícia, tira a mão de mim, por favor, que eu sou menor, e eu conheço os meus direitos? Conhece mesmo, porque o texto da lei diz que eles têm direitos, só não diz que tem obrigação. Diz que tem direito, ele conhece, ele vai crescer sabendo. Então o que que eu estou propondo? Quando você propõe para 14, para 15, para 16, não propõe saída, o que você está dizendo? Cometeu crime hediondo, com 15 anos, 16 e perdeu a menoridade, ele vai para o presídio. Ele vai ser jogado nesse esgoto de seres humanos. Isso não se deve e não é essa a visão. A minha visão é o seguinte, cometeu crime, vou explicar para o Brasil, bem devagar agora, vou tentar falar devagar. Cometeu crime com natureza hedionda. Há um elenco de crime hediondo, estupro seguido de morte, latrocínio, a que se incluiu o chamado sequestro relâmpago, senador Pedro Taques, que tanto humilha e afronta as emoções e a moral de alguém. Crime com natureza hedionda. Senhor procurador, senador Pedro Taques, há um elenco de crime que não é hediondo. Crimes banais cometidos aí. O problema é quando se fala em redução da maioridade de cometimento de crime, as pessoas só falam pensando em filho de pobre. Como se só os pobres cometessem crime nesse país. Os filhos dos ricos, esses homens de 17 anos, das raves, das nights, que estão assaltando os postos de conveniência do Brasil, esse crime é deles. Sabe? Que estão matando gente alcoolizada no trânsito nas madrugadas, que estão aleijando pessoas. É verdade, quando você fala o filho do rico não é punido, está aí o filho do Eike Batista. Tomou uma multa de 1 milhão. Tinha que dar uma multa de 50 milhões, porque 1 milhão para eles não é nada. Mas essa história, eu sou filho de pobre, o deputado Dutra. Ser pobre não é sinônimo de violência, não. De ser criminoso, não. E quando nós fazemos isso, é como que estivéssemos protegendo uma classe média ou uma classe alta, como se eles não cometessem crime. E a lei tem que ser para todos. O índio Galdino foi queimado aqui, não foi por filho de pobre, não. A classe média e os ricos. Que me dizer dos carecas de São Paulo? O senador Suplicy sabe falar bem sobre eles, ou qualquer um outro parlamentar de São Paulo. Os carecas de São Paulo não são da favela de Heliópolis. Eles são das coberturas. São de famílias que estão nas colunas sociais. Cometendo o crime, crendo na impunidade, em nome de um texto de lei. Olha bem, crime com natureza hedionda. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. A minha proposta. Fica o Estado obrigado, a partir da lei, no período de 1 ano, construir centros, Brasil, atente porque eu estou falando, centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento. Eles terão 3 coisas. Primeiro, eles serão triados e escolhidos conforme a vocação e o biotipo de cada um. Se é um menino bem grandão, é claro que vamos tentar com esse menino, por conta da idade dele, no voleibol, ou no basquete, ou até na natação, conforme vocação, ou artes marciais, por que não jiu-jitsu? Você tem um biotipo do Anderson,
E jiu-jitsu também tem categoria, ou do Rani Yahya, que é um dos grandes nomes aqui do Distrito Federal, do Brasil e do mundo, no jiu-jitsu, Rani Yahya. Ou um Paulo Thiago da vida, que sabe trocar porrada, faixa preta de jiu-jitsu, um dos nomes do mundo. O nosso Paulo Thiago do BOP aqui de Brasília, que é um dos nomes do MMA no mundo. Olha, se tem biotipo para isso, vamos então triá-los. Quem pode fazer isso? Onde está essa mão de obra? Olha, nós temos as Olimpíadas Brasil, as Olimpíadas das Forças Armadas no mundo. As Forças Armadas do Brasil têm atletas de alto rendimento em todas as 3 forças. E o nosso problema de segurança nacional, ninguém diz que vai invadir o Brasil. Ninguém diz que vai jogar bomba aqui. Nós não temos homem de plantio, aliás, temos muito pouca gente na fronteira. Mas nós não vivemos em guerra com ninguém. É preciso repensar o nosso conceito de segurança nacional. Porque o nosso conceito de segurança nacional está atrasado. Porque o nosso grande adversário é o tráfico. O uso e o abuso das drogas é trazer as Forças Armadas para dentro, com esses atletas de alto rendimento e monitores. Por quê? Porque esses meninos vão ter essa prática para se tornarem atletas de alto rendimento. Vão ter saúde, porque o atleta de alto rendimento precisa disso. Segundo, eles vão estudar, serão obrigados a estudar. Eles vão receber o estudo conforme a faixa etária de cada um lá dentro do centro de socialização. E no final de semana, a família não tendo envolvimento com o crime, o juiz então determinará um tutor, ou seja, um pai adotivo para esse menino, que juntamente com a família é assistente social, entra na sexta-feira, fica com ele até domingo à tarde. Lá não terá cubículo, lá não terá beliche, serão tratados com dignidade, lá ficarão recolhidos pelo tempo da pena para pagar o que cometeram de errado com a sociedade, mas lá estarão sendo recuperados, ressocializados, para poder serem devolvidos à sociedade. Se a família tiver envolvimento com o crime e não puder entrar com ele, mãe, porque tem processo ou está presa, ou pai, ou alguém que está envolvido com o tráfico, mas tem um irmão, tem uma avó, da mesma forma, o juiz determinará um tutor. E nos finais de semana, esse tutor, nós vamos criar a figura do psicólogo, porque a pessoa tem que ter formação religiosa. Precisamos acabar com esse preconceito aqui nesse país. E nos finais de semana eles vão reunir em grupos de terapia emocional. Família, para que possam resolver problemas de traumas emocionais entre esses agora chamados meninos e as suas famílias. Ora, tem saída para isso. Deputado Dutra, eu tenho uma instituição de recuperação de drogados há 35 anos. Eu tenho atleta. Eu tenho um centro de treinamento na minha instituição. Eu tenho atleta no UFC americano, com contrato assinado com o seu Dana White, que foi tirado da cocaína, tirado do crack, levado para dentro da instituição, e foram devolvidos à vida dessa forma. E olha, lá nós recuperamos 85% dos que passam por lá. Eu não estou jogando conversa fora. Eu não estou aqui dizendo que tem que reduzir a menoridade porque tem que reduzir só porque eu quero. Não. É porque eu sei que eu já tive 15 anos e eu era homem. Eu tinha 16 anos e eu era homem. Eu tinha 17 anos e eu era homem. Agora, para cometer crime, não é homem. Não é mulher. Está definido. Está formado. O útero está formado. Pode ser mãe aos 15 anos. Aos 16, pode ser pai? Ora, claro que pode. Então eu não estou aqui jogando conversa fora. Em algumas coisas eu quero concordar, outras discordo, e até porque eu já falei dessa proposta tantas vezes aqui. E ouvi alguém dessa casa dizer, porque vai pegar esses meninos e jogar no bolsão de miséria. Porque não sei o que e tal. Não, não é isso não, não tem que jogar. Não tem que jogar, nós temos que, de fato, ressocializar. Mas aí quando a pessoa não quer dar o braço a torcer mesmo, fala assim, mas só vai acontecer com filho de pobre. Gente, por que é isso? Que coisa! É igual o gerente de banco quando não quer emprestar o dinheiro para você. Você vai pedir um empréstimo e ele não quer lhe emprestar, porque ele quer emprestar aquilo lá dobrado para outro. Aí ele fala para você, volta amanhã. Aí quando você volta, ele fala, rapaz, tem uma norma do Banco Central. Se alguém falar norma do Banco Central para você para não dar um empréstimo, é mentira. Essa frase é decorada para poder não lhe dar um empréstimo. Só vai acontecer com filho de pobre. Como só filho de pobre cometer esse crime nesse país. As lojas de conveniência do país inteiro, senadora Amélia, estão sendo assaltadas pelos carecas, pelos classes médias, pelos ricos, crendo na impunidade, matando gente de noite no trânsito, alcoolizados, drogados, sabe?
E esse discurso não pode. Essa redução da maioridade penal é tirar homem da sua condição de homem para cometer crime, ou então não vamos deixá-los mais votar. Eu tenho uma emenda aqui que possibilita, a minha emenda ao Código Nacional de Trânsito, é autorizar de tirar a carteira com 16 anos, porque com 16 anos é homem, sim, é uma mulher, sim, está formado, está na faculdade, eles estão tudo na rua aqui reivindicando, aos 16 anos de idade, porque sabe o que estão reivindicando, sabe o que estão querendo, sabe o que estão fazendo. Mas se algum deles ali no meio da rua pegar uma escopeta e meter um balaço na cara de alguém, de um policial ou de qualquer outro que estiver na passeata, amanhã ele já é uma criança e não pode responder pelo crime que cometeu. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Então eu quero concordar com tudo isso. O presídio não é o lugar para isso. Essas FEBEM, no meu estado é Unis, nos outros eu não sei como é que é. Não é lugar, é esgoto de gente, é esgoto de seres humanos, não é isso. Eu estou propondo isso. Vai virar campeão, vai virar atleta, vai sair para competir, dar alegria ao país, dar alegria à família. Ou quem sabe, ser um instrutor, faixa preta, dono de academia, né? Criar todas as possibilidades para isso. E uma outra coisa que nós temos que discutir é que eu trabalhava quando era menino, ajudando minha mãe, nunca morri. Nunca morri. Quando você tira de um menino a possibilidade de trabalhar, com 14 anos, 13 anos, você oferece uma mão de obra de graça para o tráfico. Porque esse menino não pode comprar um tênis, ele entra no shopping, fica olhando, lambendo os beijos, não pode comprar um sorvete, ele vê um tênis, não pode comprar um... E o tráfico diz que dá ele R$500 por semana, dá R$1.000 por semana, se você tira ele a possibilidade da dignidade do trabalho, porque o trabalho dignifica. Tiraram essa possibilidade. Ele não pode trabalhar. Por quê? Vai morrer? Vai ficar aleijado? Não entendi nada disso. Aí você oferece uma mão de obra de graça para o tráfico. E muitas vezes esses meninos querem trabalhar. E quando estão ajudando os pais, e muitas vezes se faz matéria aí, as redes de televisão vão para o Nordeste, para o meio daquelas feiras, onde os meninos mais simples ajudam os pais, e vai dizer, o pai, o senhor sabia que o senhor está escravizando o seu filho? Não, meu filho está me ajudando aqui na barraca, vendendo tomate. Mas ele acorda cedo demais. Se o menino não vai ajudar o pai com 14 anos a vender tomate, ele vai virar um avião de tráfico. É mão de obra fácil. Nós precisamos começar a rediscutir todas essas coisas. Por isso eu venho aqui reafirmar a minha posição para o país. Reafirmar que essa é a camisa que eu visto. Mas não estou jogando conversa fora. Há uma saída. Tem solução. Pode se reabilitar. Pode dar a eles condições de vida e dignidade para voltar para a sociedade brasileira, para poder refazer um pacto quebrado com um crime hediondo cometido contra os filhos dessa terra, senhor presidente. Eu quero fazer um registro, quero abraçar uma família enlutada antes de sair da tribuna, lá em Porto Seguro, uma família ligada ao meu amigo Abade, que é... Senador Cristóvão. Senador Cristóvão, só me permita, eu recebi aqui diversas mensagens, e me vejo na obrigação de fazer, no mínimo, esse apelo. Diz que há um mar de gente em São Paulo, um mar de gente na Bahia, um mar de gente no Rio de Janeiro e um mar de gente no Rio Grande do Sul e também no Espírito Santo. E me parece que está meio complicado aqui em frente ao Palácio. Por isso eu, usando esse pequeno espaço, faço mais uma vez um apelo a todos os jovens, enfim, a todos aqueles que estão à frente do movimento, a não à violência, não à provocação, não a nenhuma ocupação. O movimento só está sendo vitorioso porque está pacificamente dialogando com a sociedade da sua forma, fazendo a sua manifestação. Era isso, senador Cristóvão, só respondendo àqueles tantos que estão me remetendo mensagem nesse momento e pediram que eu fizesse uma pequena fala que eu fiz. Pois é, senador Paim, um mar de gente lá fora, e somos 5 aqui dentro. Era hora de termos parado tudo e ficarmos aqui conversando o que é que está acontecendo, onde é que nós estamos errando, por que é preciso que essa meninada vá para a rua, porque nós não estamos fazendo nosso dever de casa. Então era hora disso aqui estar cheio, 81 senadores falando do assunto. Mas, senador Magno Malta, primeiro eu quero dizer que eu sou um admirador e entusiasta do seu projeto dessas casas especiais para meninos infratores. Não tenho dúvida disso. Segundo, eu acho que faz sentido a sua proposta de que certos crimes, mesmo cometidos por menores,
devem ser tratados como crime hediondo e, por isso, esses menores devem receber a maioridade. Até aí concordamos. O que eu discordo, talvez seja uma maneira de apresentar, é que devemos baixar a maioridade para todos e só aplicá-la para os de crime hediondo. Eu preferia não reduzir a maioridade e dar maioridade especificamente àqueles que cometerem crime hediondo. Esse país, algum tempo atrás, deu maioridade a um príncipe de 14 anos para que ele assumisse o papel de imperador, Dom Pedro II. Não foi preciso, não havia na época, é verdade, mas não foi preciso baixar a maioridade penal de todos os meninos do Brasil para que o imperador tivesse maioridade. Foi diretamente para ele. Como muitos pais dão maioridade aos filhos para que possam assinar documentos, alguns até para casar. Então, a minha discordância é de que, em vez de baixar a maioridade e só aplicar para os que cometem crime hediondo, manter a maioridade e dar atual e manter e dar maioridade, declarar maior aquele que comete crime hediondo. E aí é fácil de fazer isso. Um juiz, 2 juízes, 3 juízes, cria-se um conselho que faça isso a pedido do promotor, por exemplo. Então, essa é a nossa discordância. Agora, quero explorar um pouco mais as coisas. Sobre, em primeiro lugar, a ideia de que o trabalho dignifica. E é muito melhor um menino trabalhando do que um menino na rua. Mas por que não lutarmos para que todos fiquem na escola? Também. Nada de trabalho. O lugar de menino é na escola ou brincando nas horas vagas. E aí, a gente não teria tanta criminalidade, porque esses meninos encontrariam o caminho deles. Estariam ocupados durante o processo de formação. Então, eu não descarto que trabalhar é melhor do que malandrar, para nem falar de cair no crime. Mas a gente pode, em vez de deixá-lo malandrando ou trabalhando, deixá-lo na escola. Essa que é a luta que eu quero convocá-lo junto conosco, porque sei que o senhor simpatiza, para que a gente possa, em pouco tempo, dizer que todas as crianças do Brasil estão em escola das 7h30 até as 5 horas da tarde. E aí ninguém vai precisar trabalhar. O outro é algo muito aqui importante, que é o problema da caracterização, e é um dado estatístico, de que a maior parte dos presos na cadeia são analfabetos, não tiveram instrução. Não é porque os que não têm instrução são bandidos e os doutores são santos. Nada. Se a gente for olhar bem, os maiores bandidos são doutores. Mas a diferença é que aqueles que estudaram têm menos necessidade de cair no crime para sobreviver. O senhor mesmo disse, o menino que é tentado para comprar um tênis. Ou um pai que é comprado para comprar um tênis para dar de presente ao filho no dia do aniversário. Só para informar, Vossa Excelência, chegou uma comissão aí que está lá agora, acho que está no gabinete do presidente. Vossa Excelência pode continuar. Tá bom. Então, o que a gente precisa dizer é o seguinte, a educação aumenta a chance de sucesso da pessoa e, portanto, diminui a necessidade de alguns, e não é todo pobre que faz isso, mas alguns terminam sendo obrigados. O menino, para ter um tênis, quebra uma vidraça, e aí sim, o senhor talvez tenha razão, não é punido em nada, e aí depois quebra 2 vidraças, e depois quebra a cabeça, e depois mata. Temos que ter, sim, o controle de tudo isso. E, finalmente, é preciso tratar muito diferentemente. Uma menina, estou falando um caso concreto, uma menina rica que mata o pai e a mãe, como a gente viu faz pouco tempo, e um menino pobre que pega um sapato, tênis, que está precisando. Tem diferente. Essa aqui tem que ter maioridade decretada. Se fosse menor, no caso nem era menor. Esse aqui a gente tem que entender que ele é de menor. E até porque o roubar o tênis não é crime hediondo, está no elenco muito forte. Eu sei. Então esse aqui é diferente. E como o senhor mesmo disse, colocá-lo numa cadeia vai levá-lo à criminalidade. Mas o fundamental é a total concordância com essas casas especiais, que a gente já devia ter e não tem. Mas segundo é isso, em vez da gente baixar a maioridade só para os crimes hediondos, manter a maioridade como está hoje, 18 anos, e autorizar a maioridade especificamente para aqueles que cometem os crimes hediondos. Eu acho que talvez a diferença entre nós seja apenas de apresentação. Eu agradeço muito a Vossa Excelência e
Vossa Excelência só acrescenta. Agradeço muito e acrescenta ao debate e vai dando claridade ao país sobre esse debate, que não é fazer por fazer. Eu acho que essa questão de detalhe é muito importante. Vossa Excelência coloca pontos muito importantes que eu recebo com muita alegria e gostaria realmente de debater essa minha proposta com Vossa Excelência. Com Vossa Excelência, no seu gabinete, no meu. Não é um convite igual o Lula fez para Suplicy, não. Eu estou lhe convidando mesmo, né? Para a gente poder sentar e eu ouvi um pouco Vossa Excelência ouviu. Convido Vossa Excelência para conhecer minha instituição também, de onde tem saído esses campeões, não é? E até acompanhar o desenvolvimento de alguém que chega cambaleante e depois ver ele nocauteando, bacana, que tem jeito, tem saída, quando você oferece essas saídas. Eu quero dizer que a minha proposta não é o suprassumo do mundo, mas eu acho que o mundo passará a nos copiar. O mundo passará a nos copiar. Então, nós não temos realmente que copiar ninguém. Agradeço muito, viu, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência e ele, juntado ao meu pronunciamento, certamente enriquece muito. Senador Magno. Senador Eunício aqui. Eu acho que a dama ali pediu primeiro. Ah, claro. Tem precedência, senadora Amélia. Obrigada, senador Inocêncio. Obrigada, senador Magno Malta. Eu não acompanhei todo o seu pronunciamento, mas a parte principal, senador Magno Malta, porque tenho posição semelhante à sua, porque fui ali pela janela ver o que estava acontecendo na frente do Congresso Nacional. Passamos a tarde aqui hoje falando sobre isso. E é tão bonito o que está acontecendo ali que, no final da tarde, pôr do sol, tudo muito tranquilo. E o presidente Renan Calheiros deve receber daqui a pouco, na sua sala, representantes dessa manifestação. São 50 mil manifestantes na esplanada dos ministérios e aqui ocupando o espelho d'água que tem aqui à frente com os policiais. Nós não podemos fazer ouvidos de mercador para isso, senador Magno Malta. Então, é muito importante que a casa esteja sintonizada também com este recado que as ruas estão nos dando. Eu queria apenas lembrar, aproveitando, porque como estou tuitando, como está o senador Paim, todos estão tuitando, eu fiz uma relação das cidades gaúchas. Porto Alegre está chovendo, senador. Chove em Porto Alegre agora e as pessoas estão na rua, como se fosse um dia de festa. É a chuva da unidade. É exatamente isso que está acontecendo. E a cidade de Esteio, Silvio Teles também me manda uma mensagem dizendo que eu não havia incluído a cidade de Esteio, que é na região metropolitana de Porto Alegre, que está presente também. Só para terminar, senador Magno Malta, quando um jovem tem competência e tem um título de eleitor para saber escolher o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu governador, o seu presidente da República, deputado federal, o seu senador, estamos aqui com votos de jovens de 16 anos, ele está automaticamente assumindo responsabilidade. Se ele pode isso, ele também deve assumir perante a lei a imputação do crime que comete aos 16 anos. Obrigada, senador. Senadora Ana Amélia, eu penso que Vossa Excelência, a exemplo do senador Cristóvão, nós podemos ajudar muito a elucidar essa questão para o país. O país todo clama e pede. E alguns tentam enrolar esse debate porque não tiveram coragem de dar o braço a torcer, sabe? Entender nesse momento. Vim aqui dizer assim, nós que somos a favor dos direitos humanos, como se nós não fôssemos. Como se nós... Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Até porque eu não conheço direitos humanos visitando a família de ninguém enlutada. O pai, o órfão, né? A viúva, né? Aquela mãe que chora, ir lá oferecer o ombro, o tratamento psicológico. Não aparece, né? Esses 4% realmente eles vão no presídio para saber se o marmitex está muito quente do menino, se o ovo está bem frito ou se o colchonete dele é muito fininho. Nós não queremos jogar ninguém em esgoto, de jeito nenhum. Jogar ninguém em esgoto, mas dar a possibilidade do sujeito realmente se reabilitar e voltar para a sociedade, mas fazer justiça quando se comete crime. Hoje eu vi a entrevista daquele jovem que quebrou a prefeitura toda. Ele sozinho quebrou a frente da prefeitura. Quebrou todo. Quando o delegado leva ele preso, imagine, ele tem 20 anos. Há 2 anos atrás ele tinha 18, ele não era homem, não? Era sim. Mas se ele fosse há 2 anos atrás aquele quebra,
O advogado ia apresentar ele semana que vem, porque a lei no Brasil é a seguinte: se você consegue fugir do seu ato de vandalismo, a lei diga parabéns, a lei diz parabéns, você é um herói. Pô, fez isso tudo, ainda conseguiu fugir, então porque você conseguiu fugir, você já terá um prêmio de recompensa. É o chamado fugiu do flagrante, ganhou recompensa. Poxa, que coisa bacana. E aí o advogado apresenta com ele com o rosto coberto, não pode nem mostrar os olhos dele na televisão. É uma criança, destruiu o patrimônio público, um patrimônio histórico, aviltou o país inteiro. Ele se viu sozinho como artista, as câmeras filmando só ele, e ele se viu todo poderoso, pegou tudo, saiu quebrando tudo, e agora, você viu a carinha dele no final? Se ele tem 18 anos, de todos nós, é isso que nós não queremos. Senador, não Inocêncio, mas Eunício, esse moço de que falei, então, esse não era inocente. E Vossa Excelência não é Inocêncio, é Eunício. Peço obrigado pela correção, desculpe, senador. Senador Ana Amélia entrevistou muito o deputado Inocêncio Oliveira, e isso não me incomoda. Eu tenho o maior carinho pela senadora Ana Amélia. Quero dizer, senador Magno Malta, que, como disse nesse momento a senadora Ana Amélia, nada mais belo do que a democracia. Eu acho que esses movimentos de rua, nesse momento, falam ao Brasil inteiro como a sociedade está incomodada com várias coisas, né? Desde pegar um ônibus às 5 da manhã, ficar 3 horas dentro de um ônibus, com a velocidade de apenas 10 km por hora, deve ser algo que tira a paciência, tira até a dignidade de qualquer um. Então, as pessoas estão se manifestando livremente, democraticamente, e vejo com alegria que daqui a pouco, né, o presidente dessa casa, juntamente com alguns líderes, eu quero estar lá, estará recebendo, né, algumas pessoas que estão nesse movimento, nesse momento. Quanto à matéria que Vossa Excelência está colocando aqui nesse debate, eu quero concordar com o ex-governador e senador Cristóvão Buarque, que nós temos que encontrar uma alternativa nessa questão, temos que fazer esse debate, estamos fazendo esse debate dentro da comissão especial, que eu tenho a honra de ser o seu presidente, na questão da reforma do Código Penal. Não devemos ser radical em nada, mas devemos encontrar um mecanismo de que aqueles que cometeram crime hediondo possam responder por esses crimes hediondos que cometeram, independente de ter 17 ou ter acima de 16 anos. O que é importante é que a gente faça esse debate, que Vossa Excelência vem com muita firmeza, trazendo todos os dias quase aos microfones dessa casa. Portanto, eu quero me associar, né, ao senador Cristóvão Buarque na perspectiva que ele quer colocar como debate para esse tema que é tão importante. E, mais uma vez, dizer que estou chegando, inclusive, do Ceará, e vi ontem uma manifestação belíssima de rua, onde as pessoas se manifestam livremente sobre tudo que está incomodando essa sociedade. Então, eu acho que é um alerta a todos nós que fazemos política, a todos nós que temos responsabilidade com esse país, ficarmos atentos a esse sentimento bonito, democrático que vem das ruas. Agradeço, senador Eunício. Senador Magno Malta, se Vossa Excelência puder ir para... Não, eu já encerro. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo, mas quanto o crime hediondo, nós precisamos ser radicais mesmo quanto o crime hediondo. Nós precisamos ser maleáveis e buscar saída para ressocializar. A ressocialização. Isso é absolutamente importante. Encerro, senhor presidente, abraçando o povo do meu Estado. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que estão nas ruas, buscando o bem comum do Estado do Espírito Santo, como em todo o país, em todas as capitais do país. Não aceitamos e precisamos, a cada dia, reafirmar nossa posição contra o vandalismo. É preciso que o poder público não afrouxe da sua posição com relação ao vandalismo e o crime. Mas o movimento é bonito, o país todo se movimenta, como se fosse a dança da liberdade. Enquanto as pessoas andam, se pudesse filmar o país de cima, para ver todo o Brasil, quem sabe veria um país quase que se mexendo. A dança da liberdade, ou seja, a dança da unidade, em busca de dias melhores, para quem precisa de transporte, de saúde, de escola, de segurança acima de tudo e dignidade nesse país. É dessa forma que eu abraço o meu Estado, é dessa forma que eu abraço os 78 municípios do meu Estado,
as lideranças, os liderados, as pessoas mais simples e aqueles que mais têm. Tá certo? E que esse momento seja um momento para produzir sensibilidade, de maneira aos que mais têm se dispõem a dividir com aqueles que menos têm. Obrigado, senhor presidente.